Bom, primeiramente eu queria agradecer toda a organização aí da Oficina Brasil Conecta por esse grande evento, acho que é o maior evento de oficinas do Brasil. É um prazer para mim poder estar aqui atuando, falando um pouquinho do Sistema ADAS, um pouquinho da ZF também, né? Agradecer também a toda a equipe de marketing da ZF, que me suportou aí em todo momento, né? E vamos logo para o que interessa. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, rapidamente. Então, meu nome é Plínio Casante, como o Léo Dias anunciou, eu sou o atual responsável pela unidade de eletrônicos da ZF do Brasil. Eu sou um entusiasta de tecnologia, eu estou aí há mais de 27 anos no mercado, há 12 já na ZF, gosto muito da temática aí de eletrônica. Na minha formação, destaco a engenharia elétrica na FEI, a minha certificação internacional em PMP, também Black Belt, faixa preta em Lean Six Sigma. Na experiência profissional, como eu disse, passei aí por algumas empresas, última, obviamente, a ZF, e aí uma experiência internacional, aí, conhecendo alguns países durante essa minha carreira. E o que é ADAS? Talvez alguns já tenham ouvido falar, mas o ADAS ele é um sistema avançado que assiste, ou que ajuda o motorista em várias manobras, seja ela de estacionamento, mas também muitas de segurança e de conforto. E ele usa diversos sensores, como câmeras, radares, o LiDAR, que é um sensor com base a laser, o ultrassom, que é bastante conhecido, a gente tem o ultrassom instalado aí já no auxílio de manobra do sensor de ré, e os módulos de processamento que fazem da inteligência de todos esses sensores juntos para os sistemas mais complexos. A câmera em si, ela também tem um processamento, então ela não precisa do módulo para funcionar. Existem sistemas com o processamento integrado e o sistema também com processamento centralizado. E esses equipamentos eles estão instalados em vários pontos do veículo, seja no para-brisa, no caso da câmera frontal, no espelho lateral, no caso dos radares de detecção de ponto cego, nos para-choques, o radar de longa distância, no para-choque traseiro, como sensor de ultrassom e outras posições também aí. Qual é a evolução? O ADAS ele é o caminho para a direção autônoma. Então, existe aí uma regulamentação, uma terminologia designada pela SAE, de qual é o nível de automação que está implementado no veículo, e à medida que vai aumentando o nível, mais sensores são necessários. Então, a gente costuma dizer que o nível 0, ele emite apenas aviso. Ele não tem nenhum tipo de automação que auxilia o motorista. O motorista tem que tomar todas as decisões por conta. O nível 1 até o nível 2+, e tem todo um caminho, é onde a gente começa a ter o tal do sem os pés. Então, a gente chama de pass off. Então, momentaneamente, você pode acionar ali o controle automático, não precisa mais pisar nem no freio, nem no acelerador, e você mantém a velocidade. Ainda no nível 2, existe também o temporariamente sem as mãos, que é quando o veículo consegue centralizar a faixa ou corrigir quando você estiver saindo da faixa. A partir do nível 3, você não precisa mais ter a atenção ao que está à frente. Você não precisa estar olhando. Você tem que estar ali ainda próximo com o volante, momentaneamente sem a mão, mas você não precisa mais estar olhando para o que está à frente do seu veículo. E a partir do nível 4 e 5, é quando a gente fala que é o cérebro off. Então, você não precisa mais pensar, o carro não vai ter mais volante, você vai só colocar ou dar o comando de voz para onde você quer ir, ele vai totalmente autônomo, o motorista não tem nenhuma ação necessária para conduzir o seu veículo. E aqui a gente tem o portfólio, como eu disse anteriormente, da ZF, que cobre todos esses níveis. Então, aqui mais embaixo é o nível que é a parte de regulamentação.
que é regulamentação? É o que o CONTRAN pede, o que as empresas regulamentatórias dos países pedem. Então, basicamente, para atender regulamentação, você precisa estar equipado atualmente, né, com as exigências de mercado no momento. Isso vai sempre crescendo. Mas com uma câmera inteligente que processa, consegue fazer frenagem autônoma, consegue corrigir faixa, consegue ler placa de velocidade, mais o radar frontal, você atinge todas as necessidades que a regulamentação solicita. A partir daí, o que você põe a mais é para você ter um nível maior de automação e conseguir as famosas estrelas do Latin NCAP ou do Euro NCAP, cada região tem a sua, que determina o quanto seguro é o carro. Então, o sistema ADAS ele entra também na pontuação que define quantas estrelas um carro tem. E aí, para isso, numa arquitetura distribuída, onde eu tenho os módulos todos separadinhos, eu vou precisar, pelo menos, de uma câmera, de um radar e de mais 2 radares de perímetro, que eles pegam ali o pedestre, né, com um ângulo maior de detecção. E ainda no nível 2, para atingir as 5 estrelas do Latin NCAP, eu também posso já estar aplicando um módulo de processamento de imagem, que é aquele IPM. Eu posso ter mais de uma câmera frontal, mais de uma câmera, na verdade, uma frontal e uma traseira, mais um radar frontal e mais 4 radares de perímetro. Quando eu tenho esses diversos sensores, eu não consigo mais processar eles individualmente. Eu preciso fazer uma fusão dos dados e assim assegurar uma melhor performance do sistema ADAS. Para a tecnologia, para o sistema de automação ser a mais do que o N2, o L2 de 5 estrelas, eu já preciso ter, eu não vou conseguir mais ter só o modularizado. Eu vou ter que partir para uma arquitetura centralizada que eu vou incrementando cada vez mais sensores. Então, para esse N2 Plus, né, ou mais, eu preciso do módulo de processamento, câmera frontal mais 4 de perímetro, né, o radar frontal e mais 4 radares de perímetro. Imagina tudo isso aí funcionando, processando, enviando dados para esse módulo supercomputador que processa, tem inteligência artificial para aprender, conecta com GPS também, ou seja, ele tem informação de trânsito, vários tipos de informação, para quê? Para permitir que o usuário ele fique momentaneamente sem a mão, sem o pé e o carro dirigindo autonomamente em circuitos determinados. Para cima de nível 3 e 4, eu já preciso de 2 computadores, né, de processamento, um para cuidar só da parte frontal do carro, outro para cuidar da parte traseira, 12 câmeras, né, 4 radares de perímetro, mais um radar de imagem, que é o 4D, e LiDAR, que é a tecnologia aí, a laser, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Aí eu vou agora passar um pouquinho das características dos sensores e por que tem tanto sensor? Por que não dá para um só fazer tudo? Existem características que um sensor ele é melhor do que o outro. Então, por exemplo, quando a gente fala de classificação de objeto, o que é classificação de objeto? É a câmera enxergar, ou o sensor enxergar e saber que é uma bicicleta, uma pessoa, um carro na direção oposta, um carro na mesma direção, né, uma cerca, um muro, né? Isso é a classificação do objeto. Então, você pode ver que a câmera, ela recebe ali o 2+, porque ela é muito boa para fazer classificação de objeto. Então, ela consegue capturar a imagem, é um sensor passivo, ele não interage com o meio, ele simplesmente captura a imagem e processa. E numa velocidade que é possível para poder ter as reações necessárias. O radar, né, ele já não. O radar ele não é muito bom para fazer a classificação de objeto, porque ele vai estar olhando ali a parte mais de baixo, né, e o intuito dele é muito mais medir velocidade do que e distância do que propriamente fazer classificação de objeto. O LiDAR é o top de linha dos sensores, ele é muito caro também, ele tem uma questão de precisar de ser mais do que um por carro,
mas ele tem também uma ótima classificação de objeto, né? Uma ótima uma resolução angular média, medição de distância muito boa e a parte de robustez a condições climáticas, que é quando eu tenho chuva, neve e tudo mais, a câmera já não vai tão bem. A gente fala que a câmera é igual o olho humano. Quando eu tenho dificuldade de enxergar o que está à frente com uma chuva densa, com neve ou neblina, a câmera também vai ter uma dificuldade semelhante, né? E a robustez a baixa iluminação, né? As câmeras, também como o olho humano, né? Ela tem uma limitação, porém, se ela for equipada com a visão noturna, isso é compensado. Então, as câmeras térmicas vão ser a evolução das câmeras atuais para conseguir também ganhar mais robustez em detecção em baixas iluminações. Mas quando eu complemento, se eu colocar todos esses sensores juntos, eu tenho a condição perfeita para, num futuro, atingir aí a direção autônoma. Aqui eu gosto muito desse vídeo, porque ele mostra exatamente como a câmera faz a classificação dos objetos, né? Então, você vê que ela está identificando o ônibus, o carro estacionado, a bicicleta, a faixa de pedestre, a guia em azul, né, onde tem carro, vaga disponível, né, e tudo isso com um processamento de mais ou menos 36 frames por segundo, ou seja, 36 imagens por segundo, já processando, já classificando e já tomando ação. Então, no momento que ela está filmando, ela está medindo, classificando, detectando um risco e, por exemplo, enviando um sinal para frear de forma autônoma. Avisar primeiro o motorista, mas depois ele, na ausência de reação do motorista, ele vai acabar freando para minimizar, né, um acidente ou mesmo evitar. A ZF ela é líder global nessas câmeras inteligentes, a gente já vendeu mais de 60 milhões de câmeras desse tipo, sendo 11 milhões no ano passado. Então, assim, vem crescendo cada vez mais esse tipo de equipamento, ele está disponível nos veículos e logo, logo vou mostrar que no mercado brasileiro não é diferente. Algumas funcionalidades que estão relacionadas à regulamentação, como eu disse, né, do CONTRAN e ao Latin NCAP, que dá as estrelas. Essas duas entidades, né, uma regulamentatória, outra de classificação, elas estão colocando como definição mínima o alerta de colisão frontal, que é o famoso, aquele pipi quando está se aproximando de uma forma arriscada do veículo da frente, e a frenagem autônoma de emergência. E do outro lado, o alerta de saída de faixa, que é também quando você está saindo, ele já te avisa para você corrigir, e a assistência, que ele dá um leve torque na direção para você voltar para a faixa. Existe uma diferença de centralizador de faixa e o auxílio de manutenção de faixa. O centralizador é para ele ficar no meinho. Esse daqui ele é só para auxiliar. E a qualquer momento que ele está te auxiliando e você entende que quer mesmo assim fazer a manobra para cima da faixa, basta você exercer um pouquinho de força, ele já desiste de tentar te auxiliar e você que tem o controle. Uma vez adicionado os recursos para cumprir com a regulamentação e também atingir as estrelas do Latin NCAP, algumas funcionalidades acabam vindo a mais, né? Elas estão lá já disponíveis, né? O sensor está lá, então eu consigo performar algumas funcionalidades bem interessantes, como o farol automático, né? Que quando você está na via, num ambiente escuro, e você aciona o farol automático, ele percebendo que não tem ninguém na frente, não vai ofuscar nem quem está à frente, nem quem está no sentido contrário, ele aciona o farol. No momento que vem um carro contra ou um carro que entra na frente no mesmo sentido, ele já baixa. Então isso é bem prático, bem útil para dirigir à noite e ampliar a visibilidade do motorista de forma muito eficiente, sem que cause um problema para quem estiver dirigindo, principalmente no sentido contrário. Um outro recurso que é possível fazer com a câmera, mas também com o radar, é o controle adaptativo de cruzeiro, que é você estar lá numa pista, não precisa estar na pista, na verdade, a partir de 40 km por hora você já pode ativar ele, você ativa a velocidade para ele manter a 60 por hora. O carro da frente
diminuiu um pouquinho, ele ajusta. Ele não vai continuar. Então, o carro da frente está a 40, ele volta para 40. O carro da frente saiu, ele vai para 60 de novo. Então, ele fica se adaptando constantemente à condição que ele está encontrando. Também um conforto muito legal. Eu adoro essa função, muito útil. E o reconhecimento de sinalizações, que são as placas de velocidade. Aí você fala, mas isso o GPS já me avisa se eu estou acima da velocidade e tudo mais. Aqui, ele é interessante porque quando eu estou com o controle adaptativo de velocidade e eu coloquei 100 por hora e eu passo por uma placa de 80, ele já vai ajustar para 80. Então, assim, o GPS vai estar lá, talvez, notificando que eu estou acima da velocidade, mas ele não tem interação com o carro, né? E uma outra situação bem interessante dessa leitura de placa é para aquele cenário que você tem de uma obra. Então, às vezes, a velocidade tem que ser reduzida em função da obra, e o GPS às vezes não está com essa atualização que aquela velocidade mudou para aquele trecho. Então vai ter a placa lá de velocidade, alterando, reduzindo a velocidade, então você também tem esse alerta que você está em uma velocidade maior, né, e o autoajuste se assim você desejar. Agora eu gostaria de trazer umas estatísticas de como o ADAS ele evita aí, acidentes e pode reduzir as fatalidades no trânsito. Então aqui a gente tem um dado brasileiro, né, do relatório de acidentes rodoviários, né, onde de 2007 a 2022 foram mais ou menos 2 milhões de acidentes, uma média de 7 acidentes a cada 10 quilômetros de rodovia, alarmante. A cada 100 acidentes com vítimas, 10 são fatais, né? 60% dos acidentes são causados por colisão e 45 desses das mortes ocorrem em automóveis. E aí que vem o dado mais interessante. A principal causa de acidente de rodovia federal é a reação tardia ou ineficiente do condutor. Isso representa 12,5%. E é justamente aí que o ADAS vem com a contribuição. Ele vai estar alertando ou reagindo na falta de uma reação do próprio motorista. Uma outra dado, que esse é dos Estados Unidos, da AAA Foundation, de 2023, ela faz uma projeção da contribuição do ADAS. Então, daqui 30 anos, o ADAS pode evitar até 37 milhões de acidentes só no mercado americano. Evitar cerca de 14 milhões de feridos, salvar quase 250 mil vidas, né, nesses 30 anos. Então, uma redução de 16% no número de acidentes com feridos e 22% no de vítima. Não à toa, nos Estados Unidos, o órgão que é a seguradora de lá exige que os carros tenham sistema ADAS. Então, assim, não foi regulamentação, foi através do seguro, né? O seguro ele promove ali benefício para quem tem o sistema ADAS e justamente olhando nesse benefício, né, de ter menos vítimas, mas também menos acidentes. E olha que legal a projeção que nós temos aqui levantadas pelo Instituto de Pesquisa, mas também a inteligência de vendas da ZF. Em 2024, a nossa produção de veículo vai estar mais ou menos ali nos 2,2 milhões de veículos, né? E a gente já tem 50% desses carros sendo produzidos com câmeras. E o que isso é importante a gente entender? O mercado está enchendo de câmera. Está tendo metade já dos carros que são fabricados já estão com câmera. Esses carros eles vão precisar de manutenção, eles vão precisar de calibração. Então, e esse dado ele é crescente, chegando ali em 2028 a 75% de toda a frota já equipada com câmera. Existe ainda uma projeção que a gente não pode colocar, que é uma vez que o CONTRAN ele determinar que é mandatório, como é o caso do ESC, né, que é o controle de estabilidade, esse ano todo carro fabricado tem que ter, esse número pode chegar a 100%, né, em 28. Aí está entre 28 e 29, a gente sabe que essas questões de leis, elas às vezes postergam, né, para implementar, mas independente da lei, você vê que a gente já vai chegar a 75%, porque as montadoras já viram o benefício, já está sendo um argumento de venda o carro ter ADAS
ser uma preferência das pessoas, tanto pelo carro que tem maior segurança, como o carro que tem esse nível de automação disponível. E aí vamos falar da parte boa aqui. Todo o sistema ADAS precisa de uma calibração. São sensores que precisam estar muito bem calibrados para que eles possam funcionar de acordo com o que eles foram projetados. E aí, quais são as principais situações, né, que exigem ou que se faz necessário realizar a calibração do sistema do ADAS? No caso de você ter a substituição, trocou a câmera, trocou o radar, vai ter que fazer. Ou simplesmente o fato de você desconectar ele da energia, também o sistema vai exigir ser recalibrado, porque por programação da exigência da montadora, e faz todo sentido, uma vez que você desligou a bateria, desligou ele da energia, não se sabe em que condição que ele está voltando. Então, assim, por mais que não mudou nada na estrutura do veículo, às vezes, nada que pudesse tirar ele da calibração, ele vai pedir uma calibração, pelo menos para ter essa segurança. Outra situação, obviamente, toda vez que tiver uma avaria mostrando lá no sistema. Uma pergunta que fizeram aqui, se não fizer a calibração, o sistema fica inoperante. Sim, e ele vai mostrar, por exemplo, aquele símbolo, que é o símbolo de frenagem autônoma de emergência, não está operando. Ele vai aparecer no painel. Então, você vai estar avisado que você está dirigindo sem esse recurso, né? Não que a gente fique esperando o recurso funcionar, né? Ninguém vai ficar esperando ele estar quase batendo ali para ver se o sistema entra. Mas você já é notificado. E uma vez que essa luz acende, ela tem diversas possibilidades. Desde a inoperância, desde a falta de calibração, desde uma falha de comunicação, por exemplo, com a direção elétrica, com o freio, ele vai acender essa mesma luz. Então, não tem jeito, tem que levar na concessionária ou na oficina para passar o scanner e determinar qual é a falha. Às vezes é só calibração, às vezes é questão de função mesmo dele não estar adequado. Desculpa? Sim, eu vou trazer o detalhe de como é feita essa calibração, os recursos que são necessários. A gente já entra nesse assunto. Sempre que for realizada a troca do para-brisa, né, depois eu vou trazer uma estatística bem interessante aí de quantos para-brisas são trocados por mês aqui no Brasil, né? Então, trocou o para-brisa, não tem jeito, a câmera ela é posicionada no para-brisa. Você tem lá um suporte, que ele é colado. Isso aí tem que estar... a instalação pode, por mais que você tenha gabaritos e tudo mais, a instalação sempre vai ser diferente da original. E aí você precisa calibrar para aquela nova posição do para-brisa e da câmera instalada, mesmo que seja a mesma câmera. Quando realizado alguma modificação estrutural, com alteração do tamanho de roda, blindagem, ajuste de suspensão, que é o famoso rebaixamento, ou até mesmo instalação de kit gás. Precisa, gente. Precisa porque muda toda a percepção do sensor. Você mudou o tamanho da roda, o carro fica mais alto. Mudou a suspensão, ele fica mais baixo. Colocou o kit gás, ele pode ficar um pouco mais empinado, né? Então, tudo isso é muito sensível. A montadora calibra para o veículo original. Se você mudou a originalidade, você precisa recalibrar, senão você pode estar com o seu sistema não funcionando adequadamente. E a última, obviamente, toda vez que tiver uma colisão, né, bateu o para-choque, quebrou grade, né, estourou o retrovisor, pode requerer também a necessidade aí de fazer calibração do respectivo sensor que foi ali danificado. E como que é a realização da calibração do ADAS, né? Então, nós temos dois tipos de calibração. A dinâmica, né? Então, o que você basicamente precisa para fazer a calibração dinâmica? Você ter o scanner que esteja atualizado com as configurações para fazer o diagnóstico de ADAS. Lembrando que o scanner não é ele que calibra.
o scanner ele inicia o processo de calibração. O que calibra é as condições que você dá depois, durante o processo de calibração. No caso da dinâmica, tem que ser dirigindo mesmo, né? Então você precisa de um copiloto, porque o cara vai estar com o scanner falando, olha, vai lá, 60 km por hora, aí você vai, legal. Agora, fica no meio da faixa, legal. Então assim, você precisa ter esse copiloto, não tem como você estar dirigindo, olhando o scanner e fazendo as manobras, tem que seguir a sequência, né? Senão ele não completa a calibração. Condição climática, aí já começa a ficar um negócio um pouco mais limitante. Não pode estar chovendo para você calibrar o sistema, não pode estar neblina, né? Tem que ter uma iluminação adequada, então se recomenda fazer no período diurno, né? Senão a gente tenha uma possibilidade de não conseguir completar a calibração dinâmica. O pavimento ele tem que estar regular e identificações das faixas adequadas e visíveis também. Se você for fazer uma calibração onde a faixa está apagada, ela está incompleta, ele não vai identificar, ele não vai concluir a calibração. E condição de trânsito leve. Aqui em São Paulo é meio difícil você ter essa condição, né? Tem que sair de madrugada para poder fazer a calibração. Brincadeira. Mas assim, se tiver muito trânsito, você não vai conseguir fazer as manobras. Então, também não vai conseguir concluir essa calibração. Alguns carros, eles requerem a calibração dinâmica, outros não, e outros são opcionais. Então, assim, a calibração dinâmica ela não é uma coisa padrão para todo o veículo. E utilizar vias, como eu disse, com pelo menos velocidade acima de 60 km por hora, porque ele vai exigir ali algumas velocidades. Então, assim, no momento da calibração, se tiver numa via que é 40 km por hora, você corre o risco de, além de colocar as pessoas que estão trafegando naquela via em risco, também de levar multa. Então, escolher aí o lugar para fazer a calibração dinâmica, ela tem que atender esses pontos listados aqui, senão você acaba não concluindo a calibração. E aí na calibração estática, o que muda da calibração estática? É com o carro parado. Então assim, você precisa do scanner também atualizado e de alvo, né? O que é o alvo? A montadora define formatos, tamanhos, cores que são necessários para você colocar na frente do veículo, né? Isso para a calibração frontal, numa distância determinada para que ele consiga entender o ambiente e a câmera se autocalibrar baseado no que ela está vendo. Precisa também a iluminação adequada. Então, assim, cuidado com porta e janela. Porta e janela, ela vem à luz do sol, ofusca a câmera. Então, de novo, associando a questão com a vista humana. Se você tem uma luz ofuscante, você tem dificuldade de enxergar. Então, se tem uma luz muito fraca, você também vai ter dificuldade de enxergar. Então, a câmera ela não vai conseguir ver adequadamente os alvos e também você não vai conseguir concluir a calibração. Ou pior, se você concluir, ela pode ter sido não bem calibrada. Verificar o alinhamento das rodas e fazer os ajustes necessários, né? Se o carro estiver aí com alinhamento ruim, ele vai prejudicar a condição também de calibração. Então, a melhor coisa é botar ele na base de novo para poder fazer a calibração da câmera. Posicionamento e alinhamento dos alvos, eles têm que seguir de forma muito precisa o que está no manual, e o scanner ele vai mostrando, né? Você não precisa pegar, na verdade, o manual do veículo, porque não vai ter o manual de manutenção, mas o scanner vai falando lá, essa imagem a tantos metros de distância em tal altura. Você vai colocar lá, vai apertar no scanner e ele vai falar, legal, reconheceu. Aí ele vai para outra sequência de imagens. E tudo isso você precisa fazer num tempo não rápido, mas você não pode começar e parar, senão ele volta tudo para o começo, né? O pavimento ele tem que ser plano e o motor está desligado só com o contato ligado. Então assim, não pode estar inclinado. Muito perigoso para o sistema ADAS você provocar uma calibração numa condição de inclinação. Então atenção aí aonde vocês vão escolher para fazer a calibração, certificar que ele está plano, né, que não tem
seja a inclinação para frente ou para o lado também, corrigir isso antes de fazer qualquer tipo de calibração. E o veículo não pode estar com carga que não seja normal. Então não pode ter coisas no bagageiro, coisa pesada sobre o banco, coisa no porta-mala, tudo isso não é considerado para a calibração original. Então, quando você vai fazer uma recalibração, você tem que dar essas condições de uso normal, porque a montadora já prevê quando ele tem carga para compensar. Mas você não pode pôr a carga antes para calibrar, porque senão depois a compensação fica errada. E como que a gente vai preparar a sua oficina para o futuro com o ADAS? Quais são as dicas que eu queria trazer aqui, antes de a gente ir depois para a parte das perguntas, né? Bom, isso acho que hoje o dia foi basicamente de aprender coisas, né, de vocês terem um contato com coisas novas ou de aprofundar o conhecimento. Então, assim, sempre buscar o aprimoramento do conhecimento e da sua equipe constantemente. Essa é uma parte que é a contribuição que eu gostaria de trazer para vocês, né? E também para que vocês sejam um agente da divulgação da tecnologia. Porque o que a gente ouve já é que algumas pessoas desligam o sistema, porque às vezes ela não sabe usar, ou ela está usando de uma forma inadequada, ou ela está usando de forma parcial. Então, eu acho que é uma bela maneira de você fidelizar o seu cliente, é você também ensinar ele a usar o sistema. Uma vez que ele entende o que o sistema pode beneficiar, como é usado, ele vai também entender por que é importante calibrar. Porque na hora de calibrar, não é barato. E as pessoas vão falar, poxa, mas é caro, não sei, né? Aquela coisa, não quero gastar. Por que é tão caro? As pessoas sempre reagem um pouco de forma reativa a custo quando vai fazer algum tipo de manutenção. Mas aí que vem a importância de você tá ali próximo ao cliente, falar da importância, falar como funciona, tem embasamento, porque a pessoa confia, falando, olha, ele falou com propriedade, não é uma coisa assim, não está tentando me empurrar uma calibração. Né? A gente não pode deixar o cliente achar que é um serviço que você está empurrando goela abaixo para ele, não. Tem que ser algo que ele entenda o que está acontecendo. Então, eu acho bem importante estarem preparados para também transmitir esse tipo de conhecimento para o cliente de vocês. Eu tenho certeza que o cliente vai entender melhor, vai fidelizar, ele vai falar, eu vou naquele cara lá porque ele me explicou como que funciona. Eu tenho um caso interessante de uma oficina que a gente estava conversando, que foi lá uma cliente com uma BMW, que ela desligava tudo, porque ela não sabia como fazia para funcionar. E aí eu precisava de fazer uma calibração do ADAS. E aí, quando foi ofertado a questão de fazer a calibração, ela falou, mas eu não uso. Ele falou, não, mas precisa estar calibrado para, no momento que você estiver usando, ele está funcionando adequadamente. E aí, o mecânico conseguiu ensinar como eram as funções, em que momento ela podia usar, e ela passou a usar. Então, olha que legal, não foi só o serviço, ele ensinou a cliente a usar os recursos da super BMW que ela tinha. Né? Então, com certeza, esse cliente vai buscar voltar nesse profissional que gerou mais valor. Não foi só um serviço, ele gerou conhecimento também. Aí, né? Reforçar, ao mesmo tempo que falar da função, reforçar qual é a importância de fazer essa calibração. Que risco que você passa a ter uma vez que você não está com a calibração adequada. Vou citar um exemplo aqui. Se você faz uma calibração estática e você posiciona os alvos de forma deslocada e a câmera entende que aquilo é o certo, ela pode detectar, você está numa faixa, ela pode achar que o veículo lá na frente, a 200 metros de distância, ele está na mesma faixa que você. E aí uma aproximação rápida
ela vai entender que ela precisa frear autonomamente. E vai dar uma bela de uma freada. E o carro não está na frente, mas o sistema estava descalibrado. Então, assim, tem que entender que o ADAS, ele tem o benefício, mas se ele não estiver calibrado, ele pode causar um problema. Mas não é para ter medo do ADAS, é para usar ele bem, né? Aí a super dica, né? Buscar parceria com concessionária e empresa que substitui para-brisa, né? Tem muitas concessionárias que elas não estão preparadas ainda para calibrar. E também vai haver essa demanda maior em função de a maior quantidade de carros com esse tipo de sistema. Então, você, com a sua oficina, se aproximar da concessionária e mostrar suas capacidades, você pode ser uma alternativa para essa concessionária para concluir ali vamos dizer assim, uma revisão com o seu serviço, né, e entregar ali o veículo para o cliente. E as empresas de para-brisa, como eu tinha falado no começo, a estatística é de 120 mil para-brisas são trocados por mês no Brasil. É um número muito grande, né? E se você pensar que, em algum momento, boa parte desses 120 mil carros que são trocados aí por trinca, quebra, acidente, ela vai ter câmera, isso vai gerar uma demanda enorme de calibração também, né? Então, ficar atento a isso, entender na sua cidade, entender na sua região, onde é possível fazer esse tipo de parceria, para você também ter esse cliente vindo através de concessionária. Outra dica, né? Não esperar para começar. A tecnologia já está aí e tem muito a expandir, né? Vocês viram lá que a tendência de níveis de automação crescendo, mais sensores, mais chance de haver necessidade de calibração. Então, investir nos equipamentos, infraestrutura e treinamento, isso é chave para que você prepare sua oficina para esse futuro, receber esses carros, que o que está produzindo hoje, daqui a um tempo sai da garantia, vai ir para a oficina, e mesmo no período de garantia pode ter serviço combinado junto com a concessionária, mas não esperar. Se você esperar, talvez na hora que você entrar, o mercado já se adequou à demanda e você vai ter que disputar o espaço. Se você entrar antes, você vai ser beneficiado pela onda, né, da tecnologia nova. E divulgar essa sua capacidade de realizar a calibração, né? É velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, coloque lá na fachada, divulgue nas suas redes sociais, visite concessionários, visite empresas de troca de para-brisa, visite empresas que fazem funilaria também, não tem a mecânica, só tem a funilaria. Esses caras vão precisar desse tipo de suporte. E aí vem a última dica, né, que é ser um ZF Protec, né? A gente vai ter aí tem vários treinamentos, né, e a gente está com a programação aí para 10 de outubro, tem um grande treinamento de ADAS, muito mais detalhe do que eu trouxe aqui, né, o tempo aqui é mais limitado, então não perca essa oportunidade de ser um ZF Protec, da sua oficina ser um ZF Protec, se você é mecânico, ser um ZF Pro Amigo, para acessar os conteúdos de treinamento e poder estar alinhado aí com as tendências que virão do projeto dos sistemas ADAS. Então, ali, se quiser seguir pelo link, é só escanear o código de barra. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço imensamente aí a presença de todos, né, que ficaram até o final. Eu acho que é uma responsabilidade bastante grande, depois de tanto conteúdo que vocês viram desde a manhã de hoje até agora, finalizar aqui com essa apresentação. Então, meu muito obrigado e um ótimo divertimento para vocês agora para o Happy Hour. Valeu, Plínio! Mais aplausos para o Plínio, que falou bonito agora. Ó, falou lindamente a palestra inteira, mas esse finalzinho, o pessoal que está estafado, né? Ainda bem que agora vem festa. Agora vem. Valeu, Plínio, obrigado, viu? Você vai abrir uma pergunta? Pode abrir.
Tem tempinho? Estamos em cima do tempo. Mas Você foi tinha generoso. algumas perguntas aqui. Uma pergunta, beleza? Vamos escolher uma perguntinha. Tem várias mãos levantadas. E agora? Ó, abaixa a mão, talvez abaixa a a dúvida mão. de um Atenção, seja a quem quer dúvida fazer do uma pergunta, levanta a mão. Olha só, Foi a primeira que aqui, legal. né? Vamos lá. Aqui é a primeira? É uma pergunta, hein? Você que manda no tempo, então... eu Vai tô ter aqui que disponível. representar todo mundo na pergunta. Vai. Pressão. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Me corrija se eu estiver errada. Os eventos climáticos, como chuva e sol, acabam fazendo com que, às vezes, o sistema fique inoperante. Do alerta de colisão frontal, ele acende até no painel. Tanto que eu já tive alguns clientes que chegaram reclamando que ficavam acendendo intermitente no painel. Tem algum estudo, algum plano que possa melhorar? Ou realmente o melhor lugar para a câmera seria ali no para-brisa mesmo e não tem o que fazer? Legal, boa pergunta. Então, o melhor ponto de instalação da câmera é ali no para-brisa, porque ela tem o melhor ponto de visão, seja frontal, mas também que a gente chama das diagonais, para poder detectar pedestre. Esse problema do sistema sair fora do ar, né, ele é desligado, é muito comum com o sol. Né? Então, em alguns momentos do dia que o sol fica ali num ponto ofuscante, a câmera, ela preventivamente, ela desarma o sistema e avisa o motorista. Então, assim, seja por sujeira também, ela também avisa, mas existe mesmo. Existe todo um trabalho constante, isso é parte da calibração das montadoras, o quanto ela precisa ali, né, o ângulo de instalação e tudo mais, para evitar esse tipo de cenário. À medida que a tecnologia vai evoluindo, as câmeras elas ficam melhores também nessa compensação de iluminação. Então, existe essa preocupação do lado da montadora, existe trabalhos sendo feitos, por exemplo, de desenvolvimento da ZF, nossas câmeras mais atuais, elas são mais robustas a esse tipo de situação, mas assim, evitar totalmente, talvez a gente só consiga evitar na hora que a gente tiver múltiplos sensores, porque quando eu tenho um só, se esse não está conseguindo atuar, ele acaba tendo que desligar o sistema todo. Mas assim, um exemplo, se a gente tiver o LiDAR, que é por laser, mais a câmera, eles podem estar ali se autocompensando. Então, num momento de pior iluminação, o LiDAR ele vai bem. Ou o radar também ele consegue manter ali uma funcionalidade. Mas esses são sistemas mais avançados, onde a gente faz a fusão de todos os dados de todos os sensores. Isso ainda no Brasil demora um pouquinho. Pela nossa condição econômica, né, e a aplicação do que está sendo exigido na legislação, o que a gente vê como grande tendência realmente são as câmeras sozinhas fazendo tudo que as funcionalidades que são exigidas. Mas é um fato. Isso acho que talvez uma das reclamações mais comuns que se tem, e é o famoso, o cara fica chateado ali, que fica alertando ele, né? Tá desligado, aí volta, tá desligado, volta. Mas existem performances diferentes. Então, você deve estar percebendo também que acontece talvez em alguns carros mais do que outros, porque cada um tem sua calibração, cada um tem um ângulo ali de instalação que beneficia ou atrapalha. E a performance do sistema, ele é diferente. Nem todo ADAS é igual, né? Além de ter fabricantes diferentes, a montadora calibra de uma forma, existem, né, padronizações, às vezes, de calibração que a montadora segue fora do país e aqui precisa adaptar e ainda está nesse processo de adaptação, da climatização que a gente fala, né, das calibrações dos sistemas de ADAS para o Brasil.